O Comitê de Política Monetária do Brasil acaba de elevar a taxa Selic em 0,50. É a segunda alta consecutiva do governo Lula, inclusive, né, que falou muito sobre baixar juros, que no governo dele ia baixar juros. Na prática a coisa é um pouco diferente, meus amigos. E com esse aumento, a Selic bate agora 11,25. Para quem esperava voltar a ter o juro de um dígito apenas, né, ou seja, abaixo de 10, a gente está voltando para o juro de 1% ao mês, né, está mais próximo. Inclusive, vocês vão ver nesse vídeo que é o que o mercado está precificando. A gente vai para o juro de 2 dígitos e para o juro de 1% ao mês já na Selic. Só que o vídeo de hoje é para entender um pouquinho assim, o que isso impacta e o que não impacta, né? O que é só, vamos dizer assim, coisas da cabeça do pessoal e o que realmente é fato. Então vamos lá. Falando primeiro do mercado de investimentos, o que a gente tem de primeiro impacto nos investimentos e quais são as estratégias que tu pode tomar. Quando a gente fala de renda fixa pós-fixada, que é aquela atrelada ao CDI, por exemplo, o investimento do Nubank, que tu deixa lá o dinheiro parado, 100% CDI, esse é um investimento que ele já vai passar a render um pouquinho mais. Rendia lá os seus 10,75, um pouquinho menos, porque o CDI tem sempre uma diferença pequena comparada à Selic, mas rendia muito próximo a isso, agora já vai para os 11,25. Se tu pegar um fundo que nem o que eu utilizo na minha carteira, eu utilizo para os meus clientes lá na X10 Investimentos, é um fundo que rende 110, 115 do CDI. Então, vai render os 100% mais os 10% em relação ao CDI, né? Então, vai dar um pouco mais do que esses 11,25. A gente vai chegar lá na casa já dos 12,10, 12,20 com esse tipo de fundo. Então, os fundos que são, ou os CDBs, ou os LCAs, que são atrelados ao CDI, são os chamados pós-fixados, já passam a ter a rentabilidade diária ajustada de forma positiva. Da mesma forma, para quem tem dívida, para quem deve para o banco, a tua parcela no diário já passa a ser ajustada, para ver que a próxima parcela já vai vir um pouco mais se a tua dívida é, por exemplo, CDI mais algo, né? Então, esses são os impactos dos pós-fixados, que já tem esse impacto direto, né? Quando a gente olha para os tesouros, por exemplo, o Tesouro Selic é o que se beneficia nesse produto, nessa alta, né? Então, com esse aumento de 0,50, automaticamente, de forma anual, o teu investimento passaria a render 0,50 a mais se esse ajuste permanecesse, né, nesse patamar atual. E aí quem aplicar agora e deixar um ano no Tesouro Selic, se não tiver mais alterações, que a gente vai ver que já está programado outros aumentos, né, mas imaginando que se mantivesse, a gente iria ter esse rendimento de 11,25 de forma bruta, né? Depois tem mais alguns descontos aí. Além disso, pessoal, a gente tem também o impacto na renda variável, né? Que é o que muita gente fica imaginando. Eu recebo muita pergunta lá no Instagram, se tu ainda não segue, o @ entre altos e baixas. O pessoal me manda: Andrei, tu acha que agora se subir a Selic vai cair? Se o fundo imobiliário lá que eu gosto, se a Selic se confirmar alta, vai cair? Pessoal, o que acontece muito é que o mercado financeiro antecipa muito e principalmente quando a gente fala dessa questão, o mercado antecipa baseado nos juros futuros. E eu gosto de mostrar, vou compartilhar a tela inclusive aqui, a gente tem esse cara aqui, ó, tá aqui na tela. Esse cara é a curva de juro futuro, tá? Em amarelo como estava um mês atrás, em vermelho como está agora. Então a gente vê que teve um aumento, a curva abriu, tá? Esse é o termo utilizado no mercado. E essa piora, né, para o mercado isso é uma piora grande, vem justamente dessa expectativa fiscal, inflacionária que o Brasil está vivendo, e é justamente para tentar melhorar, né, essa condição que a gente está vivendo, que a gente está vendo esses aumentos de juros. Só que o que está sendo precificado aqui, né? Você vê que há um mês atrás a curva de juros dizia que a gente estaria lá ao final de 2025, por exemplo, com um juro 12,13. Então, imagina uma Selic é 12%. Hoje a gente já está vendo essa curva vermelha que é aqui em cima, já dizendo que a gente vai estar lá no final de 2026 e final de 2027, se a gente vem vendo aqui, ó, na casa de 12,9%. Então quer dizer que a gente vai ter um aumento de juros até 12,5%, 13% e vai se manter nesse patamar por um bom tempo.
E isso é o que está precificado nesse momento. Então, o teu fundo imobiliário, a tua ação, ela já está precificada com isso. E isso explica justamente a queda no mercado de renda variável que a gente teve nos últimos meses. Essa dificuldade vem muito dessa curva de juros. O que pode mudar aqui é uma inflação vir melhor do que esperado, o governo lançar um pacote fiscal ou efetuar um pacote fiscal de redução de despesas, que aí a gente consegue ver essa curva voltando. E só para vocês terem ideia, uns 3 meses atrás, essa curva estava aqui embaixo, mais ou menos, estava na casa de 11, 11,5, 10,5. Então a curva chegou a estar em alguns períodos, aí sim, no um dígito, né, abaixo de 10. Então você vê como isso piorou e muito recentemente. Então, toda essa piora já impactou, já está precificado. E eu sempre digo assim, está precificado um dos piores cenários, que é essa manutenção de juros por tanto tempo extremamente elevados. E aí, falando assim de estratégia, o que tu deve fazer, o que tu pode fazer, a gente precisa entender o seguinte: o que tu acredita? Se tu acredita que o juro vai se manter prolongado e que talvez vai seguir subindo ainda mais, por exemplo, como aconteceu lá em 2016 com a Dilma, onde o cenário foi se deteriorando e cada vez piorando, o dólar subiu e explodiu, e aí o juro teve que subir mais ainda. Então, se tu acredita que o juro vai seguir subindo ainda mais do que isso que já está precificado na curva, tu deve manter os teus investimentos em pós-fixados. Fundo DI, CDB de liquidez diária, tudo atrelado ao CDI. E isso vai te garantir uma boa rentabilidade, e se o juro seguir subindo por mais tempo ou permanecer alto por mais tempo, tu vai seguir ganhando bem. Agora, se tu acha que o juro vai cair, tu tem 2 caminhos que tu deve seguir. Ou seja, tu entende que o Brasil vai se resolver nessa situação e que a coisa vai melhorar logo mais. O que tu deve fazer se tu for mais conservador, pegar pré-fixados, tá? Pré-fixado ou IPCA+, mas se tu for mais conservador, pré-fixado de curto prazo, 1 ano, 2 anos, e aí tu vai estar aproveitando agora os pré-fixados que estão pagando 14, 14,5 ao ano, sendo que talvez a Selic nem vai chegar próximo disso, talvez a gente tenha uma melhora no cenário e logo a gente veja a Selic caindo e voltando ao normal, e tu vai ter garantido bons retornos por bons períodos. Porque se tu ficar só no pós-fixado e o juro cair, o teu rendimento também passa a ser menor. Então, se tu acredita que o cenário está exagerado, pré-fixado de curto prazo pode ser uma boa alternativa. Se tu já tem um apetite para prazo mais longo, eu recomendo sempre IPCA+. Então a gente tem títulos pagando IPCA+7, IPCA+8, IPCA+9, títulos mais arriscados, que aí podem te dar uma proteção contra a inflação e, além disso, vão te entregar uma rentabilidade muito boa, porque a inflação vai estar nesse patamar de 4, 5, 6%, se não explodir, né? E ainda assim tu está ganhando uma boa taxa real. E se a inflação explodir, tu está ganhando essa rentabilidade real, né? Vai estar acompanhando a alta do IPCA. Agora, se tu tem esse perfil todo para renda fixa, mas além disso tu quer umas apostas um pouco mais rentáveis ou com possíveis upsides, né, possíveis rentabilidades ainda maiores, tu pode ir para renda variável ou aumentar tuas posições em renda variável, que, como eu falei, já está precificado num cenário bem ruim. Então fundo imobiliário já apanhou um monte, ações já apanharam um monte, small caps apanharam demais. Então a gente tem muita oportunidade boa que, se o juro melhorar, principalmente no nosso cenário doméstico aqui, melhora muito. E aí a gente vai ver essas empresas que dependem da economia doméstica melhorando bastante. E aí passa a ser uma boa alternativa. Um outro ponto que você entender é que com a alta de juros fica mais atrativo para o investidor estrangeiro trazer o dinheiro para o Brasil, e quando o cara traz o dólar, por exemplo, para o Brasil, ele vende dólar e compra real. Isso gera uma demanda no real e faz o real se valorizar. Seria bom também isso acontecer para dar uma amenizada nessa pressão cambial que a gente está sentindo, que logo ali na frente, pressão cambial se transforma em inflação também. De qualquer forma, essa mudança, né, a gente tinha há pouco tempo uma ideia de que o juros ia cair, a gente já está agora indo para a segunda alta, uma alta mais elevada de 0,50, e independente de qual das situações que tu acredita, o que tu imagina que vai acontecer, é importante sempre estar reavaliando a tua carteira para poder encontrar as melhores oportunidades. Tenho certeza que, independente de um ou outro cenário, dá sempre a gente melhorar as nossas posições e encontrar boas alternativas no mercado. Nesse momento a gente tem muita alternativa boa na renda variável, empresas que estão extremamente baratas, que vão seguir dando bons lucros, e muita oportunidade na renda fixa, que está pagando aí na casa de 13, 14, 15%
tem título ruim, banco meio pau, assim, que a galera tá com medo de quebra, que está pagando 18%, 19% no mercado secundário, graças a essa pressão toda dos juros, mas a inconsistência talvez desse banco, e para quem acredita no FGC e tem um limite lá no FGC, também pode ser uma alternativa para dar uma turbinada aí, né, na renda fixa. Independente de qual cenário tu acredita, é importante sim analisar a carteira, analisar os cenários e tomar aí as devidas atitudes baseadas nas estratégias. Se precisar de ajuda, eu sempre falo, Andrei, X10 Investimentos, meu time está lá para ajudar. Aqui na descrição tem uma lista de espera para quem quiser ser nosso cliente. Só preencher lá, alguém do nosso time vai estar entrando em contato, fazer um bate-papo, entender a tua carteira e sugerir melhorias. Dito isso, até a próxima alta da Selic, que deve acontecer daqui a 45 dias.